Bom dia Cláudia, bom dia Dia. Celso, o pessoal que está entrando aí no Instagram, preparando aí para as nossas reflexões matinais, né? Estamos fazendo uma tentativa lá no Facebook, mas está muito difícil, tecnicamente ficando impossível lá. Então acho que vamos só aqui, depois a gente tenta postar a gravação. Com E certeza. o que conversaremos hoje, Cláudia? Hoje, Walter, eu queria falar de uma coisa que, pelo menos para mim, me gera dúvida às vezes, né? Quando a gente está em tratamento homeopático, a gente pode consumir bebida alcoólica durante o tratamento? Sim, esse é um tema, né, ligado a, aos hábitos, né, aos hábitos de vida que a gente tinha já ressaltado, que entra naquele grande tema dos obstáculos à cura, né? E a bebida, ela é uma coisa muito peculiar. Primeiro, porque nós já associamos o uso da bebida ao vício. E é muito comum, né, nas nossas famílias, nós temos pessoas que foram viciadas em álcool. Então, os alcoolistas, eles aparecem com frequência nas nossas árvores genealógicas, vamos dizer, né? Até porque é uma tradição, e muito da nossa região, né, São Paulo, né, do surgimento da cachaça, né? Que a cachaça surge ali na região de Paraty, que era na época o porto, né? Que os portugueses usavam para toda a produção de ouro e coisas que vinham do da região ali de Minas Gerais, né? Ouro Preto, Mariana. Então formou um eixo, né? E a cachaça nasce ali entre São Paulo e Rio de Janeiro e difunde nos três principais estados, inicialmente estados da nação e depois muito no Nordeste por conta da cana-de-açúcar, quando tem o ciclo da cana-de-açúcar. Então é uma tradição, né, do nosso país o uso da cachaça, né? Se a gente vê uma estatística de produção de bebida alcoólica, a gente fica assustado. Eu nunca soube se aquilo lá está misturado com o álcool que vai ser usado em outras coisas, como combustível, né? Porque assim é uma quantidade per capita muito grande, né? Então eu fico imaginando quem está consumindo tudo isso de álcool. Mas tem muita gente consumindo álcool. Agora, a bebida alcoólica em si, a gente pode encarar ela como um alimento, né? E ela era, tradicionalmente, ela é usada pela humanidade como alimento, já desde os egípcios que descobriram a cerveja, né? Então, com pão e cerveja se fez uma base, né? Pão, cerveja e trigo fez uma base ali para a civilização egípcia, né? E se a gente vai por todos os povos, existe sempre uma bebida alcoólica fermentada ou destilada, né? Que acompanha esses povos, né? Como se fosse uma necessidade um pouco do ser humano. Só que a gente sabe que existe o vício, e existe um processo também muito sutil de narcotização, de embotamento, ou como a gente chamaria hoje, diversão. O nome já diz diversão, divide a versão, ou seja, polariza, e essa divisão é aquilo que é diabólico, vamos dizer, aquilo que põe o problema. Em vez da integração e da união, a gente tem a divisão. Então, são problemas que acompanham
né, o uso da bebida, que pode ser, por muitos, colocado como um alimento. Muitas culturas, né, eu mesmo, a minha família, tem origem, uma das origens é italiana, e é muito comum o pessoal tomar vinho. E o vinho, realmente, ele foi, para a civilização greco-romana, uma das bases, né? Então, todo mundo sabe que eles tomavam vinho, né? Já no banquete de Platão, o Platão cita o uso do vinho, e o vinho era usado também nos mistérios, porque o vinho que eles usavam era um vinho muito mais concentrado do que a gente toma hoje, com muito mais teor alcoólico. Então, eles tinham até que diluir para beber, né? Então, esse uso, inclusive, religioso da bebida, né, mostra a importância que tem a bebida alcoólica. Agora, como é que a gente deve se portar frente à bebida? Porque se a gente pegar só um preceito moralista, dependendo da linha que eu sigo, filosófica ou religiosa, vai ter preceitos, pode, não pode, pode em tal ocasião, não pode em outra ocasião, né? Existem discussões acaloradas assim, né? Porque Jesus transformou água em vinho. Não, isso é só uma metáfora. Não, isso aí aconteceu de verdade. Não, ele quer dizer isso, ele quer dizer aquilo, né? Eu acho que tudo isso depende de níveis de interpretação. Então, eu colocaria uma realidade mais médica aqui para a gente se pautar no tratamento homeopático, né? Então, por exemplo, nós usamos como conservante do medicamento o álcool de cereais. E normalmente um frasquinho para durar uma validade de 1 ano, um frasco de gotas, ele tem que ter uns 30% de álcool. Então, é uma coisa que a homeopatia sempre lidou, apesar de dar pequenas doses, muito pequenas, para algumas pessoas muito sensíveis, já basta essa dose para ela sentir efeitos tanto do álcool, né? Não só ele funcionar como um conservante, mas ele também tem efeitos. Então a gente usa diluições. Quando a gente precisa, algumas pessoas perguntam isso, mas eu não posso com álcool. Como é que eu faço o medicamento? Então a gente dilui uma gota em meio copo de água, por exemplo. Então essa diluição não vai, esse álcool ele vai perder aquele efeito dinâmico sobre o organismo, né? Porque tem um efeito dinâmico, mas também a gente sabe que a bebida alcoólica tem um efeito psíquico, né? Então é muito comum quando a gente vai fazer alguma festividade, a gente usar algum tipo de bebida alcoólica. Porque qual o fundamento? Isso aí mexe como um remédio com a gente. Como todo o nosso sistema reage contra, que a gente já falou disso, a gente está sempre reagindo contra, ou seja, através do nosso sistema imunoalérgico, quando a gente bebe, a gente provoca uma coisa chamada uma anergia, uma mudança de força. E a gente faz com que o nosso sistema imune abaixe a guarda. E é bem isso que acontece quando a gente começa a tomar alguma bebida, né? A gente fica mais falante, relaxa. Se eu estou com alguma questão, às vezes muda. Se eu estou com uma dor de cabeça, muda. Se eu estou com uma irritação, muda. Então, essa mudança de estado físico e mental é devido a esse processo de dessensibilização que o álcool produz no sistema imune. Só que a gente sabe muito bem o que acontece com o uso crônico do álcool, que a pessoa vai precisando cada vez mais, ele passa rapidamente por essa fase de energização e depois ele de dessensibilização, vamos dizer, e cai numa fase de anergização, que é perder a força. Então a pessoa perde a crítica, perde a lucidez, perde os critérios morais, fica permissivo, né? E se a pessoa, e se continua, se realmente a pessoa se torna um alcoolista, dependente do álcool,
para atingir esses estados de liberação, de mudança interna, daí é facinho. Ele, na primeiro copo que ele tomou de bebida, ele já fica chato, fica inconveniente. Fica a personalidade, normalmente, que acompanha, uma personalidade que a gente chama de viscosa. A pessoa se aproxima, invade de forma indevida, faz piada que não tem graça, ele perde a mão. E cada vez mais rapidamente. E ele fica dependente do álcool para atingir esses estados psicológicos. Que isso depende do desenvolvimento, de um processo da pessoa diante da vida, né? E mais grave do que isso, aí que ninguém sabe de antemão, a gente só sabe no decorrer da vida. Quem metabolicamente pode ficar dependente da bebida. Por isso que o alcoolismo é uma doença. Porque o álcool, além de ter esse efeito dessensibilizante, então ele é um remédio, ele também nutre. Então é uma energia que entra mais rápido do que o açúcar. Chegou no estômago, já passa para o sangue. Chegou na célula, já entra dentro da célula. É uma energia rápida, mas é uma energia que não traz consigo os nutrientes. Ela é uma energia bruta, facilmente queimável, então ela rapidamente também passa e a pessoa precisa de mais. E como ela não dá trabalho, e o metabolismo é trabalhoso, depois a pessoa não consegue digerir os nutrientes naturais. E ela vai perdendo o seu apetite natural, ou a sua capacidade de absorver e de usar os nutrientes. E ela muito facilmente pode se tornar um dependente, né, das bebidas. Isso acontece muito fortemente com os destilados, porque eles têm um alto grau de álcool, né? A gente vai ver escrito na garrafa, tem lá grau GL, né? Um vinho, por exemplo, tem uns 40%, bastante, 30, 40%. Pode ter menos também, um vinho muito forte, né? Uma cerveja, 3,5, mas tem cerveja que tem 7, né? O chopinho tem 1,5, só que daí a gente toma um monte, aquilo vai acumulando. Então tem toda uma fisiologia que vai fazendo no corpo da gente. E os destilados são altos graus. Daí vai assim, tem bebidas que chegam a graus muito altos de álcool. Então vira um remédio. E depois, isso tem que ser discutido com o médico, porque vai ter que ter uma forma de lidar com a bebida alcoólica para a pessoa poder sair dessa dependência, né? Normalmente o que a gente usa é mudar, tirar do destilado e ir para o fermentado, e o fermentado permite que a gente dilua, por exemplo, o vinho diluído, e aos poucos eu vou retirando até aquela pessoa conseguir metabolizar o alimento sem precisar do álcool. Então, veja, nós temos toda uma armadilha sistêmica e cultural que faz com que o álcool seja presente na nossa vida. Temos uma armadilha moral que não permite que a gente lide com o álcool diretamente, porque a gente tem que assumir um lado. Muitos não tomam por motivos morais, né? Então julgam aqueles que tomam, e os que se tornam dependentes são doentes. E a gente tende a ver a pessoa apenas como uma pessoa imoral, não como uma pessoa doente. Em linhas gerais, como é que a sociedade lida? Traça uma linha da maioridade, onde permite que você use o álcool, porque você vai, teoricamente, se responsabilizar pelos seus atos. Então, se você beber, você não vai dirigir, por exemplo. Mas a gente sabe que isso aí não é a regra. E por mais leis que se façam, né, continuam tendo um nível de acidentes e problemas em função do uso de álcool, por exemplo.
e não necessariamente por pessoas doentes, alcoolistas. Mas é porque a gente não tem um arbítrio suficiente para lidar com essas questões, né? Então, eu acho que diante de uma coisa tão complexa, a gente tem que discutir primeiro com o médico, principalmente no início do tratamento homeopático, porque eu tenho que identificar se eu tenho algum grau de dependência, porque isso é interessante também, são graus de dependência, né? Então, já vou dizer uma coisa assim para dar um alerta para todos, né? Se a gente já considera um grau de dependência, se a pessoa tomar mais de 2 vezes por semana qualquer tipo de álcool, seja uma taça de vinho ou uma latinha de cerveja. Então, se eu uso mais de 2 vezes por semana, eu já tenho um grau de dependência. E esses graus, como eles vão sutilmente aumentando, e eles são variáveis de pessoa para pessoa, porque as individualidades, os metabolismos são diferentes de um para outro, né? Então, a gente vê como é um problema de você convencer a pessoa que ela está usando o álcool de forma errada, que o álcool deixou de ser diversão e entrou na vida dela como um vício, né? Então, daí muitas vezes a gente tem que dar um suporte psicológico para a pessoa conseguir vencer, né? E o médico tem que se preocupar tanto com o princípio metabólico, que é fazer a pessoa, o organismo não necessitar, não ficar dependente dessa forma de energia, e psicologicamente não ficar dependente dos efeitos dessensibilizantes, que é, como a gente falou, euforizante, relaxante, euforizante, né? E depois metabólico nutritivo. Então é bem complexo essa história do álcool, né? Se a gente não for olhar só do ponto de vista moral, né? Então daí eu posso seguir uma linha que proíbe, né? E não sei se você quer questionar mais alguma coisa aqui, eu dar só um oi para o pessoal, um bom dia aqui para Cláudia, para Ana, Marlene, Luiz Adamo, Luiz Acachuri, lá de Bariloche, querido. Eu queria comentar só uma coisa, Vó. Quando eu estava me tratando na acupuntura com o Dr. Ipe, uma das perguntas que ele faz para você é isso, se você está tomando álcool, porque para ele tem que não tomar, né, durante o tratamento. E eu achava interessante que todo mundo, para responder isso, vinha um risinho por trás, do tipo, eu vou tomar de vez em quando. E pelo que eu estou vendo, é uma coisa que você tem que ter uma certa preocupação, né? Porque o certo seria não tomar, essa que é a verdade, se está se tratando, né? Mas assim, eu queria perguntar, quando a gente toma alguma coisa, é o efeito do álcool sobre o medicamento, ele vai inibir o efeito do medicamento ou ele vai interagir e vai dar uma outra coisa? Com mais certeza, ele vai interagir dessa forma como eu falei, psicológica, metabólica, né? Porque está sempre na nossa totalidade, psicometabólico, vamos dizer, né? E imuno, eu poria essa palavra no meio, neuroimuno psicometabólico. Hoje já tem algumas pessoas que vão juntando essas palavras porque ela vai dando um sentido da amplidão com que mexe o álcool. Então, realmente, aqueles 2, 3 primeiros anos que eu estou fazendo tratamento homeopático, que eu estou tratando a doença crônica, se eu quero realmente estabelecer um estado de saúde, eu tenho que discutir isso com o meu médico e eu tenho que pensar qual a minha relação com a bebida. Porque dentro da gente, e todo mundo já teve essa experiência, não sei, de repente vai chegar aí o verão e a gente quer ir num parque, quer ir numa praia, usar um biquíni, tal, 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 então a pessoa fala assim, eu vou emagrecer. Daí ela se propõe eu não vou comer chocolate essa semana. Então ela deita com essa proposição que a partir desse dia ela não vai comer o chocolate, pelo menos por uma semana.
E no outro dia, de tardezinha, lá no meio da tarde, quando ela já está comendo o último bis da caixa de chocolate, ela percebe que ela tinha feito uma promessa que não ia comer o chocolate. Então, tem algo dentro da gente que propõe coisas interessantes e tem algo dentro da gente, como você falou, que está dando a risadinha de lado e dizendo, eu vou tomar. Então, esse crescimento nosso de saber quem nós somos, né, e gerar uma força de vontade suficiente para eu conseguir fazer mudanças na minha vida, né, é um processo. É um processo. Então, com o processo, a gente tem que trabalhar com o tempo. Ele se desenvolve num tempo. Então, é muito importante que a gente tenha um acompanhamento, senão a gente se auto-engana. E muito facilmente a pessoa está abusando, você vai falar com ela e ela fala assim, não, mas eu controlo, eu paro quando eu quero. Eu tomo só quando eu estou me divertindo, né? E depois não, ela está tomando todo dia, nem que seja para conseguir lavar a louça e fazer esquentar o jantar, né? Aqui a Marlene está falando, e a taça de vinho que os franceses tomam e dizem que ajuda, né? Então eu falei, na minha família, por exemplo, os italianos também têm esse costume, né? Vários locais usam a bebida alcoólica porque ela tem esse efeito medicamentoso mesmo. Ela dessensibiliza, né? Aqui na nossa sociedade americanizada, né? Um hábito que quiseram implantar é o da happy hour, porque o sujeito está lá, executivo, e ele está lá só problema o dia inteiro, quer dizer, ele está totalmente apartado de si mesmo, né? E daí no fim do dia ele com os amigos vão até o bar, né? Homens e mulheres se encontram e tomam uma dose de bebida e fumam um cigarro, né? Então, o que eles estão fazendo? Um remédio, porque a droga, no seu processo de narcotização, ela tem uma função social de segurar a insatisfação. Só que ela não te dá, porque se você simplesmente não cria o caminho para você se relaxar, você fica dependendo do álcool para relaxar, como é na happy hour. E tem horas que o remédio cai bem, tem horas que não cai bem. Um outro ponto que a gente tem que falar um dia, que é a mesma coisa e funciona como remédio, é o excesso de prática esportiva, que todo mundo julga ser bom, né? E a gente não lê noticiário direito, né? Porque quem mais vive doente são os atletas, né? Alguns até morrem cedo, que o cara leva o corpo dele numa performance atlética tão exigente que acaba com a saúde. Ou depois fica todo lesado. Daí você vê aqueles jogadores de futebol na mesa redonda, né? A mesa é redonda porque todos são redondos, né? Todos estão além do peso. Muitos lá estão com o joelho tudo estourado, não conseguem nem andar direito, né? Então, o sujeito ser um atleta não significa, muitas vezes, uma coisa muito boa. A mesma coisa, o hábito de tomar todo dia o vinho, porque depende da relação que eu tenho com o vinho, né? Se essa relação cultural, né? Por exemplo, eu tenho familiares que viveram no sítio comendo carne de porco guardada na banha e tomando cachaça todo dia com um torresmo. E viveram muito bem, viveram mais de 90 anos, e pessoas muito boas. Mas como é que era a vida deles? O pesado que eles pegavam. Nem raiou o sol, eles já estavam de pé. O sol se punha, eles já estavam dentro de casa. Uma vida super fisicamente exigente. Então essa energia era uma energia necessária, que não entupiu a artéria de ninguém e não deixou ninguém com graves problemas. Porém, lembra que eu falei,
o quanto de alcoólatra tinha. Porque depois, uma hora, a pessoa envelhece e para de trabalhar nesse nível, e eu digo para você, para de beber? Não, e daí ela vai entrando naquele processo todo que a gente sabe do alcoolista. E vai dando um trabalho tremendo para a família e deteriorando todas as suas condições, principalmente cerebrais. Ô, Walter, Oi. e essa questão também da pandemia agora, né? Diz que está aumentando as pessoas que estão tomando álcool, né? Porque essa coisa do isolamento, acho que traz, sei lá, uma reclusão e uma, como você falou, para tentar dar uma alegria, né? Uma vivacidade, né? Sim, sim. Eu diria que as drogas hoje são tão difundidas e todo mundo quer dizer que é normal, porque por trás tem uma indústria que ganha muito dinheiro e faz muita propaganda. Então precisa ter propaganda de bebida e cigarro o tempo inteiro para lembrar para a gente que a gente tem que beber e fumar, né? Porque não é uma coisa natural do ser humano, né? Então fumar para ter alegria e ser charmoso e beber para se divertir. Isso é uma coisa que era para ser usado muito parcimoniosamente, quase religiosamente, né? E é, seria um subterfúgio para viver no mundo chato. Então, agora que o mundo ficou mais chato, porque a gente está preso em casa e eu não posso nem ir no final do dia no boteco, né, ou no fim de semana. Então, como é que eu faço para viver nesse mundo? Eu tenho que encarar o mundo. E 98% das pessoas não querem encarar o mundo. A maioria esmagadora fica revoltada. Então, o que que aconteceu? Os bares fecharam, aumentou o consumo de bebida. Quem vende isso no atacado, lá no supermercado, tal, nunca ganhou tanto dinheiro com bebida. As estatísticas, eles fazem controle estatístico disso, né? Que é venda, né? Então, infelizmente, é o que você está dizendo. Funciona como um remédio, inclusive a nível de sociedade. Por isso que isso é regido por leis, que tentam pôr alguma barreira, porque a gente já viu que isso aí não é bom. Porém, é uma indústria que está por trás e, porém, é uma necessidade, uma falsa necessidade implantada nas pessoas, né? Então, é muito fácil a gente saber se eu já estou com a bebida já está pondo algum jugo. O jugo é aquela parte que você põe aqui no cavalo ou no boi para fazer aquele animal tremendo fazer o que você quer, né? Então tem um jugo. Então, se a bebida já pôs um jugo na gente, é fácil. Se eu tomo mais de 2 vezes por dia, por semana, mais de 2 dias por semana. Então, eu já estou um pouco, já tem algo passando a minha fronteira, né? E com certeza, se a gente fica um período sem ou não toma mais, tem muitas vantagens. Mas isso daí depende muito de como a pessoa lida com a bebida culturalmente, né? Então, queria me despedir de todos. Ou aqui a Lin dizendo que atrasou, ou não tem problema, que depois a gente vai pôr a gravação lá no Homeopatia Online 2020, no, como é que chama? No YouTube, né? Parte do YouTube? Uhum. Sim. E vamos postar no Facebook. Também é um tema muito importante, né? Na minha família, que a gente tem alguns abusadores de bebida, a gente sabe o quanto isso pesa, né? E culturalmente isso tem uma coisa muito arraigada, né? Eu, por exemplo, nunca vi meu pai num bar, a não ser quando ele estava com a família, com os amigos, né? Mas a gente consumia em casa, então é uma outra relação com a bebida. Mas se a gente não toma cuidado, não é porque eu consumo em casa
que eu não estou sob o jugo da bebida, né? Então é lógico que quem é mais permissivo está mais exposto, né? E outra coisa assim, não exponham as crianças, principalmente os jovens, porque os jovens estão em formação do seu metabolismo, em formação da sua psique. Então é indevido, é proibido por causa disso, porque não devemos desviar o desenvolvimento natural. Depois, o adulto, a gente tem que conversar a nível de responsabilidade, né? Então seria isso, agradecer aí os amigos que acompanharam ao vivo aí no Instagram, né? E não conseguimos novamente lá no Facebook. Acho que a competição está muito ruim lá, eles querem que use o Meeting. Então, Mas a gente chega lá, com a gente certeza. se cansa muito das manipulações hoje em dia, né? Então, vamos ver se fica fácil da gente colocar lá também. Um abraço a todos e até amanhã. Tchau, Cláudio. Walter, obrigada, viu? Até logo, até amanhã. Até logo.